O que nós queremos dizer quando afirmamos que Cristo é rei? O que deve vir à nossa mente? Então está aqui, eu fiz esse parágrafozinho aqui, está um pouco longo, mas eu comecei a escrever e não parava mais, então ficou assim, aqui está resumido, acredito, era para ser um livro isso aqui. Olha o que diz aí, Cristo como rei. Afirmar que Cristo é rei significa o quê? Aí tem vários itenzinhos aqui. Primeiro, significa reconhecer que ele é o descendente de Davi, rei. Logo, se ele é descendente de Davi, ele tem direito ao trono de Davi. E continuando, destinado a se assentar para sempre no seu trono. Isso foi prometido a Davi. Ele disse a Davi, Deus disse a Davi, olha, não haverá ausência de descendente que se assente no seu trono, e o seu trono será firmado para sempre. Ele disse isso a Davi, e nós veremos isso nos textos que vamos estudar. É muito importante isso, especialmente para a escatologia. Nós cremos na escatologia bíblica que quando Cristo voltar, ele vai se assentar no trono de Davi, cumprindo as profecias antigas, as profecias esquecidas do passado. Ele vai se assentar no seu trono. Mateus 25 fala que quando o Senhor chegar, ele se assentará no seu trono, no trono da sua glória aqui. Neste mundo ele vai chegar e vai se assentar no seu trono, diz Mateus 25. E ele então julgará as nações. E os salmos falam isso. Ele julgará as nações com cetro de ferro. Governará com cetro de ferro. Governará com justiça as nações. E nós aguardamos esse dia. O dia da chegada desse rei adorável, que estabelecerá o seu trono para sempre. O trono de Davi firmado para sempre. Veremos isso aí nos textos. Gosto muito dessa parte. Significa ainda reconhecer sua soberania sobre todo o universo. Tem que esperar ele chegar para reinar? Não, ele já é rei. Ele já é rei. Ele já foi entronizado ao lado direito de Deus. Ele já governa. Lembra de Mateus 28? Toda a autoridade me foi dada. E qual é a esfera da sua autoridade? Vocês se lembram? Nos céus e na terra. Eu já reino. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ele disse. Então ele já governa todo o universo. E também nutrir a esperança de que seu governo será plenamente estabelecido em sua vinda. Então haverá um tempo em que esse governo celeste irromperá no tempo e no espaço. Isso que é legal esperar. Existe um governo celeste, mas esse governo não é percebido por muitos. Não é palpável, não é concreto, não é histórico, não está presente na nossa esfera perceptível pelos sentidos. Nós não vemos ainda, mas existe. Haverá o tempo em que esse governo celeste vai irromper, vai invadir a história. É aí que vai se cumprir essa parte aqui, ó, destinado a se assentar para sempre no seu trono. Nós aguardamos esse momento em que essa esfera invisível se manifestará. Todo olho verá. E ele então se manifestará e estabelecerá o seu reino de forma visível, palpável, política, concreta na história. E governará as nações, mais uma vez, com cetro de ferro. O que significa cetro de ferro? O que significa isso? Cetro era o símbolo do governo, do poder. Um cetro de ferro se quebra? Não. Um cetro de ferro é um cetro que não se quebra, ou seja, é um governo que nunca vai o quê? Acabar. E mais, cetro de ferro também envolve força. Ele será um rei severo. Jesus não será um rei fofinho. Não vai. Não vai ser. Vai ser um rei rígido, que vai governar as nações com rigor. Vai pôr medo. Aliás, precisa. Muito bem, continuando aqui. Para o crente, Cristo também é rei, no sentido de que ele agiu como um soberano conquistador, que o livrou de um império perverso e o conduziu para o seu reino de luz. Nesse aspecto, nós já experimentamos a ação do rei em nós. O que ele fez? Ele invadiu o império das trevas. Onde nós morávamos? Todo mundo aqui nasceu no reino das trevas. Ah, mas eu fui batizado quando era pequeno. Era um reino das trevas molhado, só isso. Era a única diferença, podia até pegar uma gripe. O máximo é isso aí. Nasceu no reino das trevas e estava molhado, só isso. Não faz diferença nenhuma se foi batizado pequeno ou não. O fato é que todos nascem no reino das trevas, todos.
Não tem como escapar disso. E o que ele fez? Ele agiu como um rei conquistador. Porque no passado, os reis eram assim. Quando os reis queriam conquistar um território, eles próprios invadiam esse território, com seus exércitos. Eles não ficavam mandando soldados para lá e só no telefone, no celular, dando ordens. Não, eles iam junto. Eles iam junto e batalhavam, eram grandes guerreiros. Os reis do passado eram grandes guerreiros. Era até por isso que conquistavam muitas vezes seu lugar de poder, porque eram poderosos guerreiros. Então Cristo agiu assim também. Ele invadiu o império das trevas. E quem estava lá? Quem estava lá? No império das trevas, sendo escravizados ali, pensando que eram livres. Quem? Quem? É nós, que nem falam os corintianos. Assim, nós estávamos no reino das trevas. Nós estávamos lá, achando que éramos livres. Olha que estupidez. Éramos escravos de toda sorte de paixões. Éramos inimigos de Deus, vivíamos na escuridão, nós não enxergávamos nada, nosso coração era seco, frio, infeliz, nós vivíamos no mal, praticando o mal, desejando o mal, nos deleitando no mal e achando que havia nisso alguma alegria, alguma felicidade. E o que ele fez? Ele invadiu esse império, e ele nos levou cativos, e ele nos levou para o seu reino glorioso, e agora nós pertencemos ao seu reino. Então ele já agiu como um rei para nós, mas como um rei guerreiro, um rei conquistador, que nos conduziu para o seu império de luz. E hoje pertencemos ao seu império de luz, como escravos também, mas não só como escravos e herdeiros do seu reino. Olha que coisa maravilhosa! Isso é salvação, isso é salvação. Ele nos fez isso, ele fez isso conosco. Ele nos concedeu a cidadania do seu reino, a filiação, a adoção, e nos prometeu uma herança. Tudo isso ele fez quando nos libertou do império das trevas. E continua aqui. O crente também tem Cristo como rei, porque se coloca sob o seu cetro. Em obediência, olha aqui, ó, alegre e constante. Ele diz assim, tem a minha vontade e tem a vontade do meu rei, com qual eu fico. Não tenho dúvidas. Eu vou fazer o que ele manda, não o que o meu coração manda. O meu coração tem um dono. Compraram o meu coração. E meu coração tem um dono. Se o meu coração se rebelar, eu vou submetê-lo, dizer, cale a sua boca, coração safado, e obedeça o que o rei manda. É assim que ele faz. É assim que o crente mostra a sua sujeição ao Rei Supremo.